Fala galera! Bom, então depois de comentar sobre o overclock da memória na plataforma Ryzen de segunda geração, nos Ryzen 3000, é, tem muita coisa na internet a respeito do Precision Boost Overdrive, a respeito do overclock automático, né, que o Ryzen Master ou pelo BIOS do computador você faz, e que é a melhor opção aí de performance para o seu Ryzen. Bom, eu vou ser bem sincero para vocês. Para mim, ele somente faz o quê? Dá voltagem demais para o processador esquenta demais e a performance é ruim. Então, apesar de circular aí vários vídeos e reviews dizendo, inclusive alguns deles com o título assim, 3700X, o processador que matou o overclock, na minha experiência particular, nessas 2 semanas aqui na minha casa, está sendo muito legal fazer o overclock na máquina. Então, vou passar um pouco para vocês aí algumas coisas, tá? Primeiro, o que está na tela aí para vocês é o meu overclock de uso no dia a dia, tá bom? Então, atualmente, eu uso a máquina para jogar, renderizar vídeo, o dia a dia, com essa configuração. Então, primeiro aqui no software da ASUS, a gente tem informação de todos os valores interessantes para passar para vocês de voltagem que estão setados na BIOS. Primeiro, aqui, ó, vocês veem que o clock é 4.333. Por quê? É 43.25 mais o clock de base não é 100, é 100.2, então ele dá 4.333. Isso com 1.26 volts, que é uma voltagem bem baixa. Na prática, isso reflete a 1.24 volts, tá bom? Então, eu estou tendo 4.333 MHz com 1.26 na BIOS, resultando em 1.24, tá bom? Estou rodando as outras voltagens, estão todas aqui, tá bom? E o SOC a 1.1 volts, que traduz na prática, está aqui embaixo, ó, 1.090, que nem eu falei para vocês. Tá bom? Isso aqui é o importante desta tela. Aqui, para a gente ter uma segunda amostra do que eu estou falando em outro software, a gente está vendo aqui o CPU-Z e ele está me mostrando aqui, ó, 1.24 volts, 4.333 com o bus a 100.2, tá vendo? E todos os núcleos travados. Com isso, o meu Infinity Fabric roda um pouquinho acima dos 1900, olha que legal, 1903, sincronizado com a memória. Para a gente ver aqui, ó, minha placa-mãe é a Crosshair 6 Hero e a minha memória com aqueles tempos apertadíssimos aí rodando a 3800. Tá bom? Bom, isso é a minha configuração atual, totalmente estável. Eu tenho outras configurações de overclock específicas para benchmark, que não são adequadas para a gente rodar no dia a dia, né? Tá bom? Então aqui vocês vejam no Ryzen Master, estamos aqui, ó, cover manual e todos os núcleos travados aí a 4.325 com o BCLK
a 100.2 vai dar o 4.333, tá bom? Então, vou fechar isso aqui. Bom, gente, e aí? O que isso resolveu? Então, vou mostrar para vocês o resultado de alguns benchmarks, tá bom? Primeiro deles, vamos ver aqui, ó, o Ryzen aqui no CPU-Z, tá bom? Especificamente no CPU-Z, é o overclock de clock mais alto que eu consegui completar o benchmark, né? Então, consegui, inclusive, várias vezes completar o benchmark. Para o CPU-Z, gente, eu consegui colocar a 4.558, tá vendo aqui, ó, 45.5 vezes 100.2. Olha que legal. E dando 1.4 volts, ele mantém 1.395, tá vendo? Durante o benchmark. E com isso, eu obtive o score, ó, de um núcleo de 559 e um score de multithread de 6.204, tá? Vocês vejam aqui, ó, todos os núcleos a 4.500, todos eles. E a minha memória rodando lá naquele em 3.800, com aqueles tempos lá super apertados e com esse outro tempo aqui de 17 para 15, que neste benchmark roda sem problemas. O que esse overclock proporciona no benchmark do CPU-Z? Proporciona isso aqui, ó. Em single thread, comparado com outros processadores, eu obtive 559 pontos. O 9900K, que é o recordista dessa tabela, 543 pontos. E o padrão do Ryzen 7, que é meu processador, 511 pontos. Quer dizer, um ganho bem grande de performance. E quando a gente vê o resultado que eu obtive em multithread, 6.204, a gente vê que ele está muito, muito acima do 3800X 5.588, do padrão do 3700X 5.433 e acima de qualquer outro 8 núcleos 16 threads que tem nessa lista. Ó, o 16 threads mais perto, 5.558. O 9900K, 5.136. E rivalizando com processadores de 20 threads, 9900X, 24 threads, 7920X, perto do Threadripper 1920 de 24 threads. Vocês vejam? Então, um resultado bastante interessante, né? No CPU-Z. Ah, mas Ricardo, ninguém usa esse benchmark do CPU-Z. Tudo bem. Então, vocês querem Cinebench? Então, vamos ver aqui o Cinebench R15. Olha só. No Cinebench R15, presta atenção. Meu melhor resultado com o meu i7 foi esse aqui, ó, 1174. Com ele rodando a 5.2 GHz, gente. Tá bom? Bom, o resultado padrão com ele no padrão a 3.6, com Precision Boost, essas paradas, ele me dava 2.168. Bom, e aí eu comecei a fazer o overclock e sempre
testando a performance, que nem eu expliquei. É muito importante testar a performance além da estabilidade. Por quê? Porque você faz a alteração. Se você não testar a performance, simplesmente porque você aumentou o clock, não quer dizer que está estável. Às vezes, você aumenta o clock, mas o processador não melhora a performance. Às vezes você aperta a memória um determinado tempo da memória e ela não fica mais rápida. Você tem alguma penalização. Então, aí a gente vai vindo, olha só, 1279 com ele a 4.3. Olha aqui, ó. 2270, 2301 com ele a 4.31. 2307 com ele a 4.35. Só que até esse teste de 4.35, eu não tinha ainda terminado o overclock da minha memória. Eu estava em processo de afinar a memória. A minha configuração atual, que aqui aparece como 4.34, e com essa memória, nesse último resultado que eu obtive aí nessa última configuração, me proporcionou 2313. Tá vendo? Acima do resultado com um clock mais alto na CPU e muito perto do resultado de 4.36, com a memória mais lenta um pouco. E aí vai vários resultados, né, gente? Vocês vão vendo que o clock vai subindo, o resultado vai melhorando, né? Até a minha configuração de overclock máximo para este benchmark, o Cinebench R15, que é a 4.51 GHz, tá bom? No qual eu obtenho repetidas vezes acima de 2.400, tá aqui, ó, dois valores acima de 2.400 pontos, tá bom? Então, neste benchmark de 2.168, com o overclock forte, específico para o benchmark, né, eu consigo 2.408, ganho significativo, né, 15%, tá bom? Bom, mas o R15 é antigo, não serve pra... Bom, então vamos ver o R20, vai lá. No R20, gente, eu fiz menos testes, mas tem aqui bastante coisa para a gente ver. Primeiro aqui, ó, o padrão 3.6, 4.866. Medíocre, um desempenho muito ruim. Com o meu overclock inicial de uso diário, 4.3, ó, 5.158. Já melhorou bem, né, gente? Aí tem aqui ó, um 4.34, que é esse overclock atual, tá? 5.205. Legal, né? E aí vocês vão vendo outros valores e o maior overclock pro Cinebench R20 adequado para este benchmark é em 4.46 GHz, tá bom? No qual eu obtive 5.358. Então, de 4.800 para 5.300, mais de 10% novamente. Mas por que você não colocou mais alto neste benchmark? Porque mais alto o clock nesse benchmark, até agora eu não consegui melhorar a pontuação. Ou ela cai,
ou não completa o benchmark, tá bom? Então, como eu disse antes, para cada cenário você tem uma característica de overclock, tá? Bom, então, ó, mais um benchmark de processador. Esse é um benchmark que mede várias coisas, né? Então, aqui, ó, o meu Ryzen A4.35, esse aqui é uso diário. É esse meu 4.33 que ele diz aqui que é 35. Ele teve scores muito fortes, né? Placa de vídeo, SSD, tudo rodando bem legal, né? Eu estava com o pendrive inserido e o benchmark não conseguiu ler o pendrive. E a minha memória também, aí, ó, dando um resultado bem legal aí, 115%. Ou seja, 15% acima do que seria o top dela. De interessante, nesse benchmark, a latência dá como 58, tá bom? Mas é mais um benchmark aí mostrando que a performance, e nesse caso é no overclock do dia a dia, com o 4.333 lá, que ele mostra aqui 435, mas é 3333. Tem uma performance bem legal, acima aí de 99.7 dos processadores semelhantes ao meu, tá bom? E por último, vamos mostrar para vocês isso aqui, ó, que é o 3D Mark Fire Strike. Bom, minha plataforma Intel anterior, o meu máximo era em torno de 24.500 pontos, tá? De cara, nas primeiras tentativas eu fiz 26.000, 25 alto, 26 baixo, neste específico teste, tá? E com meus últimos recursos aí de overclock, eu atingi essa pontuação, 27.086. E aqui vocês veem a placa de vídeo no mesmo clock, esse é o máximo que eu consigo tirar dela com a refrigeração que eu tenho, que é água, um radiador de 120 milímetros, da Corsair, um all-in-one da Corsair de 120 milímetros, refrigerando a GPU, tá? E o processador A4 e 500 com a memória 3800. Eu obtive esse score, que é um score bem forte, né? Bem mais forte que o meu i7 7700K. Mas que os dois testes gráficos dão scores ligeiramente inferiores ao do 7700K, mas com o detalhe que o 7700 neste benchmark eu rodava ele a 5.200 MHz. Então, essa diferença de clock faz perder um pouco no score gráfico, mas compensa em muito tanto no score de CPU, que é o PhysX, quanto no combinado, que junta os dois. Tá bom? Então, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Lembrando que não está terminado isso ainda. Eu vou discutir ainda mais sobre o overclock no Ryzen, tentar passar algumas dicas aí de como chegar numa situação que seja legal para você usar no dia a dia, extraindo boa performance, mas sem comprometer a máquina, e outros detalhes aí de configuração, tá bom? Quem gostou, dá o like, se inscreve, compartilha, aquele abraço e até o próximo vídeo.